Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Daniela e hoje eu vou contar uma história para vocês que eu acredito que pode vir a ajudar muita gente. Bom, se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, deixa um like e curta esse vídeo. Também compartilhe para quem você acha que esse vídeo pode te ajudar. Eu vou começar a contar para vocês sobre um problema de saúde que eu tenho que me provocou depressão, ansiedade e pânico, que é a doença celíaca. Fora outros problemas de saúde que também eu tive, eu ainda passo por conta desse problema. Bom, começou o seguinte, quando eu tinha... Bom, começou assim, quando eu tinha 28 anos, de repente, eu comecei a ter um inchaço na barriga. Mas na verdade, eu não achava que era um inchaço. Eu acreditava que eu estava engordando e que o meu metabolismo estava ficando mais lento por conta da idade. Porque aos 28 anos eu já me sentia velha. Pois é, eu já me sentia velha. E aí eu achava que o meu metabolismo já não era o mesmo e que, enfim, estava chegando a idade de Balzaquiana, imagina. Que besteira, né? E eu achei, por ignorância, que eu estava engordando, né, com aquele inchaço, com o abdômen grande, assim, que era a minha idade. E eu não conseguia emagrecer, não conseguia eliminar aquela barriga. E eu fui ganhando peso. E eu não conseguia emagrecer. Era impossível. E eu sempre tive facilidade de emagrecer. Só que a partir daquele momento, dos 28 anos até os 38, quando eu descobri que eu tenho problema de doença celíaca, era muito difícil. E eu comecei a ter diversos sintomas de depressão, de ansiedade, de pânico, e eles foram piorando, e eu fui começando a ter um cansaço muito grande por volta dos 32 anos, e era uma coisa assim muito estranha, porque eu acordava normal e chegava assim por volta de, às vezes, meio-dia, 1 da tarde, eu não me aguentava de cansada. Eu tinha que deitar, porque parecia que se eu não deitasse eu iria desmaiar. E isso, assim, atrapalhou muito a minha vida. Para conseguir trabalho, para conseguir me sentir livre, para fazer coisas da minha vida. Então era muito difícil. Até que eu cheguei aí no médico, fui no psiquiatra, eles me davam remédio, não fazia efeito de forma alguma. E a coisa foi piorando, eu comecei a ter problemas de aprendizado e foi ficando cada vez pior, pior, pior. Até o momento que eu não estava aguentando mais a questão do meu peso. Foi até quando eu contei num outro vídeo que eu fui na nutricionista e que 16 de dezembro eu estava em dieta porque eu queria emagrecer. E aí a nutricionista tirou o glúten da minha alimentação. Eu fiquei, acho que uns 8, 9 meses sem comer glúten, até ela ter reintroduzido o glúten de volta, porque eu já tinha emagrecido o suficiente, o meu peso estava bom. Quando ela reintroduziu o glúten, foi uma loucura, porque eu perdi um monte de massa magra, eu emagreci de uma forma muito abrupta e eu comecei a ter muitos problemas gástricos. Aí eu fui fazer uma série de exames, aí eu fiz os exames de alergia, fiz uns exames chamados IgA, IgE, IgG e IgI. E também fiz uma endoscopia com biópsia do duodeno. E aí ambos os exames indicaram a doença celíaca. Aí eu parei de comer glúten e a minha vida se resolveu. Mas eu fui notando, durante o período que eu fui fazendo dieta, que os dias do lixo, né, quando eu comia pizza ou macarrão, ou coisas com glúten, né, doce, eu ficava muito mal. Era como se a minha boca dissesse mais, 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 e o meu organismo falava, não, para! E era muito, assim, estranho isso, né? Eu comecei a ter uma rejeição mesmo ao glúten, né? A determinados tipos de comida. E quando eu parei de comer o glúten, e eu comecei a comer de uma forma mais natural, comecei a comer mais arroz, feijão,
eu era vegetariana, eu reintroduzi frango na dieta, comecei a comer mais ovos, parei de tomar leite, né? A minha vida mudou. Eu emagreci, mantenho peso e a minha parte cognitiva de aprendizado melhorou muito e os sintomas depressivos e de ansiedade, assim, os sintomas depressivos foram embora. A ansiedade ainda eu manejo, mas nossa, melhorou muito. Eu sofria demais, demais. Eu me trancava no banheiro às vezes e eu ficava completamente suada de tanta ansiedade que eu tinha para fazer qualquer coisa. E chorava, era horrível, tinha dores horríveis no peito. E foi uma situação muito difícil. E quando eu tive isso, eu prometi pra mim mesma, né, quando eu tava o pior do pior do pior, né, da doença, que eu iria falar para as pessoas, eu iria espalhar para o mundo o que eu tinha e a forma de curar aquilo, né. Então, um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo é um alerta. Outros problemas que me provocaram ter consumido glúten são: eu tenho osteoporose já, apesar de que também é uma questão do meu estradiol ter caído bastante, né, por conta da menopausa, mas eu já tenho osteoporose, eu sou muito jovem para isso, mas eu tenho uma dificuldade no intestino de absorção de alimentos. Outro problema que eu tenho é da tiroide, eu tenho hipotiroidismo. E outro problema que eu tive foi a adenomiose. E eu sei que o consumo de trigo, para quem tem problema, trigo não, né, do glúten, da cevada e do centeio também, né, provoca a mesma coisa, e também a endometriose. E quando eu fui fazer minha cirurgia, que eu não tenho mais útero, o médico ele estava desconfiando que eu tinha endometriose. Só que durante a cirurgia ele viu que não, só tava a adenomiose só, né, imagina. Eu tinha uma dor insuportável, muito grande. Eu tava com muita dor, provoca muita dor ter isso. Então, assim, se você sofre de depressão, de ansiedade, de pânico, eu te indico pedir pro seu médico esses exames. Porque não adianta nada você ficar tomando remédios e não vai curar. Não vai adiantar nada. Se você tá inflamado, não tem como. Porque, inclusive, o intestino é um dos grandes, é o maior fabricante de serotonina do corpo. Depois é o cérebro. Isso afeta, né? Fora que toda a digestão, a principal, passa pelo intestino. Então, a pessoa ela fica inflamada e a coisa, assim, não funciona direito, o corpo não funciona direito, né? E é bem complicado. Então, se você está sentindo algum desses sintomas que eu estou citando aqui nesse vídeo, peça esses exames. Verifica se você não é celíaco. Tome cuidado de qualquer forma com sua dieta. Evite alimentos industrializados. Coma de uma forma mais natural, porque vai ser melhor para você de qualquer forma. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!